Você com certeza já ouviu muito a respeito, já leu também sobre o final do mundo, o fim do mundo agora em 2012, em dezembro, nesse ano e nesse mês em que estamos. Vamos saber de onde surgiu esse comentário, o que acontece quando uma notícia dessa espalha pelo mundo, o que causa nas pessoas, mas vamos sobretudo saber de onde parte tal informação. Você ouve aqui no programa Encontro uma entrevista que fizemos com o pastor Marcos Paes Leme a respeito do assunto fim do mundo. Acompanhe agora aqui no programa Encontro. Nós temos um momento agora muito especial no programa Encontro. Especial em vários sentidos, principalmente na questão esclarecimento, que é, aliás, o que a gente busca sempre fazer aqui no sentido de prestar mesmo um serviço a você que nos acompanha sempre neste programa, neste horário. Nós estamos aqui ao lado de Marcos Paes Leme. Marcos é pastor da 4ª Igreja Presbiteriana do Brasil, está em Patos de Minas há 1 ano, e se a gente fosse apresentar o currículo dele aqui, com certeza a gente ficaria um tempo assim relativamente longo, porque apesar de jovem, ele tem uma vivência muito grande nessa área que nós vamos enfocar aqui. Você com certeza já ouviu em vários momentos falar sobre o fim do mundo. Todo ano surge algum comentário mais incisivo sobre isso. E o ano de 2012 talvez tenha uma acentuação maior nesse particular, e isso exige, na verdade, um esclarecimento compatível com o assunto. Um esclarecimento que parta de pessoas esclarecidas, estudiosas do assunto. Esse ano, sobretudo em função da previsão do calendário maia, o mundo terminaria, sucumbiria agora em dezembro, mais especificamente nesse dia 21. Recentemente eu ouvi uma entrevista do pastor Marcos na Rádio Patos, conversando com o nosso colega Lindomar Tavares, e eu, sem conhecê-lo, mas acompanhando o seu raciocínio, a sua explanação, percebi o seu vasto conhecimento, o seu profundo conhecimento a respeito do assunto. E entendi naquele momento que trazê-lo ao nosso programa seria uma prestação de serviço a você, conforme eu já disse, porque, na verdade, essas previsões elas acabam na cabeça de muitas pessoas, nós somos muito suscetíveis a isso, trazendo uma grande confusão e, em muitas pessoas, um verdadeiro pânico, ou seja, conturbando a vida da pessoa e tirando um pouco da sua tranquilidade, da sua vivência normal. E o pastor Marcos, com muita propriedade, fala sobre o assunto. Antes de mais nada, Marcos, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, você nos deixa muita vontade para falar com você. E, como eu disse, eu me permito não apresentar o seu currículo para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas gostaria que você falasse da sua experiência nesse ramo, a sua base, digamos, profissional, educacional, né, cultural, para chegar onde você chegou com esse conhecimento que você tem. Em primeiro lugar, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Faço parte do quadro de pastores, né? E também trabalho também na área, na questão educacional, porque eu sou professor de língua grega, trabalhei na Horizontes América Latina, é uma instituição que trabalha exclusivamente com tradução, né? Prepara tradutores da Bíblia para justamente regiões do planeta onde não tem textos bíblicos, né? Textos bíblicos cristãos. E também pesquiso na área de manuscritologia, que é justamente a área que trabalha com os manuscritos, com documentos antigos, né? Isso implica até decifrar um documento antigo, um manuscrito? Sim, justamente, porque a partir do momento que você trabalha com manuscritologia, você utiliza uma parte da manuscritologia que chama linguística. Sim. Toda língua ela tem uma linguística, ela tem toda uma semântica, todo um processo de pesquisa. Até mesmo os povos onde não tem escrita, nós temos muitos povos ainda que não têm material escrito, um alfabeto, assim, uma coisa mais simples, um alfabeto, né? Então nós precisamos da linguística
para nós criarmos uma estrutura para escrevermos uma língua, porque às vezes tem a língua falada, mas não tem a língua escrita daquele povo. Então nós trabalhamos também com linguística e com manuscritologia. Manuscritologia são documentos antigos, grego, hebraico, aramaico e copta, né? O copta e o egípcio são as que eu fico mais próximo, são as áreas onde nós mais trabalhamos, né? Inclusive línguas mortas. Justamente. O grego que eu trabalho não é o grego moderno, não é o grego hoje da Grécia, mas é um grego morto, né? Um grego que passou por vários desdobramentos, como o bizantino, o clássico e hoje o moderno, né? Então eu trabalho com um grego que é chamado um grego comercial, que é um grego utilizado durante o Império, tanto o Império de Alexandre o Grande, né? E o Império também o Império Romano, né? Vocês estão notando que pela simples apresentação que ele fez aqui já dá para perceber a sua o seu conhecimento, né? O quanto ele transita bem nessa área da ciência. E eu sei que você também está muito interessado, muito ávido que a gente já entre logo no assunto e ele fale se o mundo acaba mesmo agora em dezembro ou não. Mas antes disso, nós vamos responder isso daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Eu gostaria que você falasse sobre, por exemplo, a civilização maia. Afinal de contas, ela até hoje é um assunto, digamos, atual, apesar dela já não existir mais. Por que essa influência toda da civilização maia até hoje sobre a civilização humana? Na verdade, o grande frenesi da questão maia, porque realmente a civilização maia foi o pico por causa da exatidão que eles trabalhavam na questão astronômica, né? Os maias eram excepcionais na questão da astronomia, eles tinham um conhecimento vasto com relação à pesquisa de estrelas, tudo, e os nossos aparelhos que nós temos hoje, de mapeamento de estrelas, a diferença do mapeamento de estrela do calendário, da estrutura astrológica maia para o nosso mapeamento hoje é questão de poucos graus. Então, eram povos realmente que dedicavam à pesquisa das estrelas. Agora, esse frenesi, essa explosão em focalizar a cultura maia é justamente por causa desse conhecimento, mas também o ano 2012 especificamente, porque algumas culturas também em 2012, como a cultura Hopi, que é os índios norte-americanos, temos também manuscritos indianos também que indicam alguns fenômenos em 2012, mas o grande foco do calendário maia, o grande foco dos maias é por causa do potencial que eles tinham de pesquisas astronômicas. O potencial, assim, eles pensavam além da época. Então, isso nós temos que reconhecer que os maias tinham conhecimento, mesmo um povo já extinto, né? Mas tinha um conhecimento excepcional com relação a questões astronômicas, né? Interessante, quer dizer que eles tinham um grande domínio sobre o mundo da época em função do conhecimento que eles adquiriram, não se sabe como, quer dizer, de onde veio esse conhecimento todo, essa ciência e ontologia que dominou, que permeou a cultura maia? É a curiosidade. O ser humano é um ser curioso, então a cultura maia é uma cultura. Basta nós entrarmos em alguns lugares, sítios arqueológicos, nós vamos perceber uma certa preocupação com estrelas. Eles sempre têm estrelas desenhadas, né? Céu, né? O sol. Então, havia uma preocupação com o céu. Havia uma preocupação com o céu. Quando essa cultura tem uma certa curiosidade com o céu, é claro que desenvolve um certo aprendizado, porque eles observam mais. Aonde nós temos mais curiosidade é onde nós mais crescemos. Então, eu creio, não é um fenômeno, né? É uma observação maior que eles tinham com relação ao Sol e às estrelas e a própria divindade, né? Porque existe povos sem política, existe povos sem várias outras coisas culturais, mas não existe povos sem pensamento sobre algum tipo de pensamento sobre divindade. Existe uma forte religiosidade nesse sentido também? Todo povo primitivo
tem algum tipo de inclinação a divindades. Todo povo, eles têm uma semente de religiosidade no coração humano. O coração humano tem uma semente de religiosidade. Então, essa semente de religiosidade dentro do povo maia era o céu, eram as estrelas. Então, eles observavam mais, e pelo fato deles observarem mais, eles mapeavam, eles percebiam que havia... Eles não sabiam o movimento de rotação e translação da Terra, eles não tinham acesso a isso, mas uma noite, por exemplo, de setembro é diferente de uma noite de março. Um céu estrelado em setembro